Faltam menos de 5 meses para as eleições deste ano e alguns partidos ainda não definiram os pré-candidatos para o governo do estado. É o caso de PT e PMDB. Sobre este assunto, eu converso neste momento com o deputado Vanderlei Miranda, que é integrante do PMDB. Deputado, como é que estão as conversas entre PT e PMDB? Olha, as conversas estão bem, muito bem, eu diria. Nós temos já, poderia dizer assim, um pré-acordo nupcial, né? Agora falta, de fato, realizar esse casamento. Nós recentemente fizemos uma reunião aqui na Assembleia das Bancadas do PT e do PMDB, manifestando o nosso apoio a uma chapa e até, de certa forma, um apelo que fazemos para que isso possa se consolidar, que é termos Hélio Costa, Patrus Ananias e Fernando Pimentel, todos integrados nesse projeto de fazer a unificação, principalmente dos partidos da base de sustentação do presidente Lula aqui em Minas Gerais, com vistas, claro, à eleição para o governo do estado e também para a eleição presidencial, no caso, o apoio à ministra Dilma Rousseff. O que está faltando para fechar essa decisão? É o PT resolver ali quem vai ser o vice ou o PT ainda pensa numa candidatura com a cabeça de chapa? O que está faltando para essa articulação ficar aí decidida? Veja bem, nós acreditamos que nesse momento, na nossa visão, o mais importante não é quem vai ocupar o quê. O mais importante é que os três estejam no processo. É o que eu particularmente chamo de a chapa dos sonhos, incluindo Pimentel, Patrus e Hélio Costa. Agora, quem vai ocupar o quê? É uma questão deles discutirem entre eles quem é que vai sair da cabeça de chapa, quem saia como vice, quem sai ao Senado. O importante é que a gente consolide esse projeto, porque ele é importantíssimo, primeiro, para a eleição ao governo do estado. Porque sabemos que duas militâncias fortes na rua têm sim condições de dar a essa chapa o governo, ou tirar dessa chapa aquele que será o governador de Minas Gerais. Não subestimando, claro, as outras candidaturas, principalmente a do professor Anastasia. Todos sabemos da sua competência, sabemos do seu quilate, mas acreditamos que, nesse momento, pelo fato de termos nesses três nomes, os nomes que também lideram em todas as pesquisas e que aparecem melhor pontuados em todas as pesquisas, não é? Eu acredito que a soma dessas forças pode sim trazer uma definição para essa eleição, de maneira que essa coligação PT, PMDB e partidos da base de sustentação do presidente Lula saiam vitoriosos na próxima eleição. Deixando claro que nós, da bancada estadual, fazemos questão que seja também incluída a bancada, ou sejam incluídas as bancadas estaduais do PT e do PMDB na coligação proporcional, porque assim teremos, de fato, todos vestindo a camisa e um exército na rua em busca de um objetivo só. Nesse caso, dois objetivos, porque seria a eleição de Dilma Rousseff à presidência da República e a eleição ao governo do estado daquele que for, naturalmente, ocupar aí a cabeça de chapa. Então, é importante, eu, como líder da bancada do PMDB, como vice-líder do bloco que tem na sua composição o PMDB, o PT e o PCdoB, digo que as bancadas estaduais precisam fazer parte do projeto de coligação, não apenas as bancadas, ou não apenas a bancada federal, ou as bancadas, não é? Federais, no caso dos dois partidos. Então, se entrarmos todos, será um time forte na rua, uma militância forte, com grande chance de êxito. Agora, voltando à questão das posições na chapa, existe alguma possibilidade do senador Hélio Costa não ocupar a cabeça de chapa? Eu até nem arriscaria dizer isso ou comentar isso, porque eu acho que aí já não nos compete. Nós não participamos desse processo aí. Eu acredito que isso aí deve ser o resultado e o fruto do entendimento entre eles. Eu acredito que qualquer deles tem condição
de ocupar a cabeça de chapa, Certo. qualquer dos 3 nomes. Mas eu acredito que nesse momento não é o mais importante. Mas com certeza terá que haver uma definição. E essa definição, com certeza, está sendo conversada e será negociada entre eles, não é? Tá. Agora, deputado, vocês já previram um tempo aí para fazer essa decisão, né? Porque a campanha, as datas, né? A eleição está se aproximando e é preciso que a campanha, né, deslanche. Existe uma data definida para que essa decisão seja tomada? Tem que ser agora, no mês de junho, né? A campanha vai para a rua já no mês de julho, né? A partir de 5 de julho a campanha Exato. já estará na rua, ou supostamente estará, não é? Tem que ser agora no mês de junho. Essa data às vezes muda um pouco, marca-se uma data e por esta ou aquela conveniência tem que alterar, mas tem que ser agora em junho que saia essa definição. Eu acredito que a coisa está bem encaminhada, principalmente nos últimos dias, né? Dos últimos 10, 15 dias, nós percebemos assim que o processo decantou. Sim. Né? Já dá para ter uma visão mais clara do que se quer, do que se pretende. Essa oportunidade que os 2 partidos tiveram e têm mantido de diálogo, de conversa, é um sinalizador muito claro de que essa coligação está cada dia mais consolidada. Deputado, para a gente finalizar, ontem deputados da base do governo estiveram aqui no plenário atacando críticas feitas pelo senador Hélio Costa ao governo do Aécio Neves, né, e a Anastasia no jornal Hoje em Dia. Isso é um indício do que vai ser a campanha ou o senhor vê isso com normalidade? Olha, eu acredito que a posição que o senador Hélio Costa colocou, talvez, e é claro, essa leitura ela é feita de ângulos diferentes, né? Se feita pelos deputados da base, a leitura e o entendimento e o discurso é um. Se feita pelos deputados da oposição, é exatamente o inverso. Certo. O que eu vejo é que o senador Hélio Costa faz uma colocação sensata. Eu me lembro que eu participei, ainda antes mesmo de estar na vida pública, antes de ser vereador, eu tive a oportunidade de participar no iniciozinho do governo do Aécio Neves, de uma reunião lá no Palácio das Mangabeiras, onde ele chamou lá algumas lideranças e algumas lideranças evangélicas, e eu estava lá presente, onde ele colocava a preocupação dele, porque ele precisava fazer uma viagem. E naquele momento, o déficit era de 2 bilhões e 400 milhões. E ele estava muito preocupado porque havia uma ameaça de greve das polícias e ele não queria esse clima de instabilidade e chamou lá essas lideranças que ele sabe tem nas suas igrejas muitos militares, muitos policiais civis para que eles pudessem ajudar no processo de pacificação. E tanto é que não houve a greve, ele viajou e não houve a greve. Então nós tínhamos lá no início 2 bilhões e 400 milhões de déficit. Mas a verdade é que agora, ao entregar o governo, nós vamos perceber que a dívida do Estado cresceu e cresceu muito. Só um empréstimo aprovado por essa casa no ano passado foi de mais de 1 bilhão, entre vários outros empréstimos. Então, se nós pegarmos a realidade financeira do governo de 8 anos atrás, ou de 7 anos atrás, quase 8, para o governo que será agora entregue, nós vamos perceber que esse nível de endividamento cresceu e cresceu muito. Eu diria, de certa forma, até um pouco assustador. Eu acredito que o que o senador disse, ele disse baseado em números, baseado em informações. Ele não seria leviano de dar uma declaração cujo conteúdo ele não conhecesse. Então, ele fez com base em números que ele conhece e que nós também, com um mínimo de exercício de memória, vamos perceber que hoje realmente, embora o Estado tenha avançado muito, muitas obras aconteceram, o nível de endividamento também, com toda certeza, é muito alto. E claro que o próximo governador, seja ele quem for, vai ter que já entrar no seu governo administrando um volume de dívida que não é pequeno. Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Eu conversei com o deputado Vanderlei Miranda, do PMDB. Nós falamos sobre eleições 2010.